A Juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão outro aspecto do regime de regulação das responsabilidades parentais, que é a questão relacionada com o exercício das responsabilidades parentais quanto a questões de particular importância da vida das crianças ou jovens e quanto à prática dos atos correntes da vida dessas mesmas crianças ou jovens. Quando se fala em questões de particular importância da vida dos filhos menores, estamos a falar de questões fulcrais da sua vida, tais como, eu vou dar alguns exemplos, a lei não fornece um elenco taxativo, portanto teremos de analisar em cada caso o que é crucial na vida da criança, mas em princípios poderemos dizer que a fixação da residência da criança noutra localidade distante ou fora do país será uma questão de particular importância que terá de ser analisada. A questão relacionada com a escolha do tipo de ensino a que a criança vai ficar sujeita, se ensino público, se ensino privado, é uma questão de particular importância da vida da criança. As opções religiosas da criança até aos 16 anos são questões de particular importância da vida da criança e, entre outras, portanto, entre tantas outras, por exemplo, as intervenções médicas que não sejam urgentes, também são questões de particular importância da vida da criança. Vamos pensar, por exemplo, em intervenções estéticas ou outras que não sejam urgentes, portanto, necessárias para cautelar no imediato a saúde da criança ou jovem. São tudo questões de particular importância que necessariamente importam uma decisão que requer, em regra, a participação de ambos os pais. Na verdade, o regime-regra que o legislador estabeleceu é de que o exercício das responsabilidades parentais quanto a essas questões é conjunto, ou seja, tem de ser decidido, essas questões têm de ser alvo de decisão por ambos os pais. E não basta que haja um a decidir e comunicar simplesmente ao outro e bastar-se com por exemplo, uma ausência de resposta. Isso não significa que ambos tenham decidido. É necessário que haja um diálogo, que haja uma ponderação do interesse da criança e que ambos os pais decidam que aquela solução relativamente a determinada questão é que melhor acautela o superior interesse do filho menor. Já vimos noutras sessões que, quando os pais não cheguem a acordo quanto a uma questão de particular importância da vida dos filhos, existe uma providência específica para a falta de acordo em que os pais podem colocar à consideração do juiz, portanto, as duas perspectivas em confronto e pedir ao juiz que, analisando o superior interesse da criança, diga qual das duas perspectivas é a mais correta e, se for o caso disso, o juiz até poderá decidir que nenhuma delas é correta e poderá até enverdar por outro caminho que não seja aquele que tenha sido perspectivado pelos pais. Certo é que, quanto a estas questões, em regra, têm de ser decididas por ambos os pais. Existem, contudo, situações em que a lei permite o afastamento dessa regra e isso irá acontecer quando se revele inviável o diálogo que é necessário entre os pais para decidir em conjunto questões de particular importância da vida da criança. E a lei até presume situações em que se considera contrário aos interesses da criança fixar o regime-regra de exercício partilhado de tais responsabilidades. Será o caso, nomeadamente, quando tenha sido aplicada pena acessória ou a medida de coação de proibição de contactos entre os pais. Quando, por exemplo, em contextos de violência doméstica, é um exemplo, haja uma medida de afastamento dos progenitores em relação ao outro e não haja ressalva da questão das questões do exercício das responsabilidades parentais, portanto, quando se aplica a pena ou a medida de coação sem qualquer ressalva, aí
Obviamente se considera contrário ao interesse da criança fixar um regime de exercício conjunto das responsabilidades parentais quando, a partida, se sabe que esse regime não é viável devido à situação coativa ou à situação penal de um dos progenitores. Existem, para além desta situação, outras situações que poderão ser ponderadas, que será o caso de um dos progenitores não se interessar minimamente quanto às questões, relativamente às questões que digam respeito ao filho, e nesse caso, se um dos progenitores não tiver qualquer interesse na condução da vida do filho, não fará qualquer sentido impor, neste caso, que o outro cônjuge que está empenhado em desenvolver o bem-estar e o desenvolvimento do filho tenha necessidade, para qualquer questão, obter o consentimento daquele pai ou daquela mãe que não se interessa minimamente ou que não se interessa de forma consistente pelos interesses dos filhos. E, nesse caso, poderá vir a ser fixado um regime em que fica a caber em exclusivo ao pai ou à mãe interessado pela condução de vida do filho, o exercício das responsabilidades parentais quanto a questões de particular importância, afastando por essa via a necessidade de consentimento do outro progenitor para a tomada de decisões que digam respeito ao filho. E isto poderá acontecer quer à partida, quando se fixa o regime, quer posteriormente em sede de alteração das responsabilidades parentais. Se for aplicado o regime-regra quando os pais se separam, de exercício partilhado das responsabilidades parentais, e se vier a verificar ao longo do tempo que um dos progenitores não tem qualquer interesse ou não investe o suficiente na condução de vida do filho, não respondendo quando é perguntado acerca de determinada questão, ou não respondendo de forma tempestiva, ou não emitindo qualquer opinião, poderá haver lugar até à alteração do regime de regulação das responsabilidades parentais, de forma que o regime que estava fixado, portanto, com um regime-regra, de acordo com o regime-regra, com o exercício conjunto, passa a ser da competência exclusiva do progenitor ou da progenitora que de facto investe na vida da criança. E nesse caso, tal como em outras, o progenitor ou a progenitora que passa a exercer em exclusivo essas responsabilidades não tem de dialogar com o outro para tomar essas decisões, apenas competirá informar das decisões que vão sendo tomadas. Relativamente aos atos da vida corrente da criança, o exercício das responsabilidades parentais compete naturalmente àquele com quem a criança reside habitualmente. Portanto, essas responsabilidades, quanto aos atos da vida corrente, dizem respeito às rotinas alimentares, às rotinas de higiene, aos horários de dormir, de acordar, de fazer trabalhos. Portanto, naturalmente que essas rotinas serão aquelas estabelecidas pelo pai ou pela mãe que reside com a criança. Se tiver sido instituído um regime de residência alternada, essas rotinas terão de ser necessariamente debatidas entre os pais para que, na transição de uma casa para outra, o filho tenha exatamente as mesmas rotinas e não note diferença no tratamento a que é sujeito numa casa e noutra. Será necessário, por isso, que os pais mantenham o diálogo. Mas, quando esteja em causa uma residência exclusiva em que, vamos imaginar que a criança reside habitualmente com a mãe, e a mãe tem um horário de sono da criança vai para cá mais 9. Obviamente que nos períodos de convívio em que ele passar com o pai, esse filho terá de dormir mais ou menos tendencialmente à mesma hora para não haver alteração das rotinas. Impende, pois, sobre o progenitor convivente, portanto, aquele que não reside com a criança, acatar as orientações educativas mais relevantes, tal como são definidas pelo pai ou pela mãe que reside habitualmente com a criança. E para isso terá de haver também transmissão de informações. Portanto, se a criança tiver determinadas rotinas na casa daquele ou daquela com quem reside habitualmente, essas rotinas, nos períodos em que está com o outro progenitor, terão de ser asseguradas. Portanto, o que foca aqui também na determinação destes regimes
relacionadas com o exercício das responsabilidades parentais quanto a questões de particular importância e atos da vida corrente das crianças, está sempre subordinado ao superior interesse da criança e isso tem de estar presente na cabeça dos pais que, apesar do litígio marital ou conjugal, devem manter a união parental e assegurar que o filho não sofra com a separação dos pais. Tenho a dizer que quanto aos atos da vida corrente da criança, o pai ou a mãe que tiver de prestar esses cuidados tem a possibilidade de delegação desses cuidados numa avó, num tio, num irmão. O essencial é que no dia a dia a criança tenha as necessidades asseguradas, nem que seja mediante recurso a ATLs, portanto a instituições terceiras que nos períodos em que o pai ou a mãe está impedido, nomeadamente por razões profissionais, assegurem no dia a dia os cuidados que são devidos à criança. E isso também faz parte do exercício das responsabilidades parentais, portanto é assegurar que por si ou através de terceiro, os atos da vida corrente das crianças sejam sempre e em qualquer circunstância assegurados. E com isto termino. Bem-aja pela atenção.